Olá, meu irmão, graça e paz da parte do Eterno. Eu quero convidar você nessa manhã maravilhosa de domingo a abrir a tua Bíblia no Salmo 42 e ler comigo apenas o verso de número 1. Salmo 42, verso 1 diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos orar ao Senhor e juntos louvar aquele que vive pelos séculos dos séculos, louvar o Salvador, o Senhor da nossa história, como igreja do Senhor, nesse tempo, dessa forma, como o Senhor tem permitido que assim estejamos, mas que façamos para a glória do nome do Senhor. Oremos. Muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa manhã. Nós queremos entregar a Ti o nosso louvor comunitário, a nossa adoração, a nossa gratidão por quem Tu és. Obrigado por ser a nossa inspiração, por ser a nossa alegria, por ser a nossa proteção, o Deus que cuida de nós. Por isso, Deus, nós queremos nos render a Ti por quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. Senhor, te louvamos pela tua grandiosidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus. Estamos aqui, Deus, para cultuar o teu nome, para cultuar a ti, Senhor, para dizermos que tu és o nosso Senhor, Deus grande, Deus soberano, Deus amoroso, e não há outro além de ti. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor.
céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Somos criados para o louvor do nosso Senhor. Todas as coisas criadas são para a honra, para o louvor do nosso Senhor. Vivamos para a glória de Deus. Vivamos para a glória do Senhor. Em meio à alegria, glorifiquemos ao Senhor. Em meio ao medo, glorifiquemos ao Senhor. Em meio ao sofrimento, glorifiquemos ao nosso Senhor. Tudo, tudo, tudo em nossas vidas seja para a glória do nosso Senhor. Tudo para a glória do nosso Senhor. Luz das nações, tu rompeste as trevas. Abre os meus olhos, quero ver tua beleza e tua bondade, e quero viver só pra ti. Luz das nações, luz das nações, tu rompeste as trevas. Abre os meus olhos, quero ver tua beleza e tua bondade. Quero viver só pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Rei dos meus dias, Senhor, eu te exalto, cheio de glória e poder. Humildemente morreste em meu lugar, vieste pra me salvar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Senhor, o teu amor nos alcançou e nos deu vida. O teu amor nos transportou do reino das trevas para o teu reino, o reino do Filho do teu amor. Mesmo nós, sendo pecadores, o teu Filho amado cumpre a justiça que só Ele poderia cumprir naquela cruz. O justo, aquele que não teve pecado, se entregou em favor de muitos. Em favor de muitos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. O apóstolo João diz na primeira João: filhinhos, não pequeis. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Entretanto, diz o apóstolo João, se pecar, tendes um advogado perante o Pai. Esse é Jesus Cristo, esse é o nosso Senhor. E Ele vem dizendo que esse Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Para toda a igreja do Senhor, o seu amor foi incondicional, porque Ele mesmo nos deu a fé para crer. Não foi porque o homem resolveu crer no Senhor. Mas Efésios 2:8 diz que inclusive a fé é dom de Deus. A eleição do Senhor é incondicional. Esse amor que nos salvou é incondicional. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar. Oh Senhor, esse amor que nos alcançou, que nos restaura, que nos revigora, que nos perdoa, mesmo em meio às nossas falhas. Nós que somos homens, que erram, que falham, que pecam, mas santificados por Ti.
santificados por Ti. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar orando com você nesse culto, porque a partir desse encontro nós estaremos ministrando a carta de Paulo ao jovem pastor Tito. E durante alguns encontros, alguns domingos, nós estaremos participando e partilhando com a igreja de alguns princípios preciosos dessa carta, tão importante para aquele momento que Tito estava atravessando na igreja de Creta, localizado na ilha de Creta. Curva a tua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse tempo de louvor e adoração ao teu nome. Nós queremos, Pai, agora render a nossa mente totalmente a ti, Senhor, de maneira que os nossos pensamentos sejam levados cativos à tua obediência. E o Teu Espírito possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e de modo prático colocá-la no nosso dia a dia, seja ele familiar, seja ele eclesiástico, profissional, porque a Tua palavra ela é suficiente para conduzir toda a extensão da nossa vida. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo a Tito e nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 16, o capítulo 1 por inteiro. Tito, a partir do verso 1 do capítulo 1, nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por essa causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os impuros, todavia, para os impuros e descrentes não é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes,
e reprovados por toda boa obra. O autor dessa carta é Paulo, que se apresenta como sendo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E ele endereça essa carta ao jovem pastor Timóteo, um grego que havia se convertido durante a primeira viagem missionária ou até mesmo antes dela. E a partir daí ele começa a acompanhar o apóstolo Paulo em suas viagens. Provavelmente esteve com ele na segunda, na terceira e até mesmo participou de uma possível quarta viagem missionária no intervalo entre a sua primeira e segunda prisão em Roma. Quando o apóstolo Paulo passa por Roma, nesse intervalo, ele então deixa Tito, que já havia ajudado na missão de evangelizar aquela ilha que era composta de muitas cidades. E ele então agora, deixando o pastor Tito naquela cidade, ele segue o seu caminho missionário. E talvez por meio de uma carta ou até mesmo de um pedido de Creta, Paulo então manda essa carta, envia essa carta com o objetivo de orientar e de encorajar o pastor Tito naquilo que ele estava enfrentando naquele momento da sua vida. O capítulo 3, no verso de número 12, nos dá uma informação onde provavelmente Paulo teria escrito essa carta. É possível que ele estivesse ou em Nicópolis ou a caminho de Nicópolis, quando ele escreve essa carta para que Tito pudesse colocar todas as coisas em ordem na ilha de Creta, que era composta de várias igrejas, de vários irmãos que estavam servindo ao Senhor, mas enfrentando alguns problemas para os quais o apóstolo Paulo vai orientar o seu filho na fé, como diz o verso 4, a resolver cada um deles à luz das Escrituras. O verso de número 5, ele nos deixa muito claro qual o objetivo com o qual o apóstolo Paulo ele deixa Tito em Creta e posteriormente escreve essa carta. E o objetivo é que ele pudesse pastorear aquele local. Mas agora, ao escrever essa carta, o objetivo do apóstolo Paulo é que Tito coloque em ordem todas as coisas que ele havia começado, quando da sua ida a Creta, também na companhia do pastor Tito. O apóstolo Paulo está nesse momento encorajando, ele está nesse momento orientando o que deve ser feito por meio do seu filho na fé, Tito. A carta de Tito, ela é extremamente prática. É uma carta onde o testemunho, por meio do ensino da palavra, ele vai se manifestando e deve se manifestar em todas as classes sociais, na vida dos homens idosos, na vida das mulheres idosas, como diz o capítulo 2, na vida das jovens recém-casadas, dos moços, dos servos, enfim, a maneira de influenciar aquela civilização é através de um testemunho proveniente do ensino fiel das Escrituras. Por isso, o apóstolo Paulo fala que no objetivo de promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, isso se dará segundo uma vida piedosa, uma vida fiel ao Senhor, uma vida obediente ao Senhor, uma vida rendida ao Senhor, que comunica o Evangelho através desse testemunho prático de vida. E é isso que nós observamos nos 10 versículos do capítulo 2, quando Paulo inicia dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E falando a sã doutrina, ele começa a ministrar todas as classes presentes naquela igreja, a fim de que eles testemunhassem tudo aquilo que a palavra os havia ensinado e ministrado. Mas eu queria, nesse momento inicial dessa carta, te levar a uma reflexão. Por que era preciso colocar as coisas em ordem? Porque Paulo, ele ao deixar Tito
pastoreando aquela igreja e posteriormente enviando uma carta. Por que que Paulo orienta Tito a colocar as coisas em ordem? Aquilo que ele começou no passado, na companhia de Tito, precisa de continuidade através do pastor Tito. Era preciso colocar as coisas em ordem. E o verso de número 10, ele nos mostra que era necessário que Tito combatesse uma realidade presente naquela igreja. Por isso o apóstolo Paulo o deixou e o encorajou a enfrentar essa realidade presente naquela igreja. E o verso de número 10 nos mostra que essa realidade que precisava ser combatida eram os falsos mestres. Esse é um problema interno da igreja. Porque os falsos mestres, eles não estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja, eles estão convivendo com os crentes. Diz o texto que eles andavam de casa em casa, pregando o seu ensino. E uma vez que eles são os falsos mestres, é porque o seu ensino é falso. Eles são mestres, capazes de ensinar, capazes de, com suas palavras, conduzir as pessoas às suas doutrinas e aos seus ensinos. Mas uma coisa precisa ficar evidente, era por isso que Paulo estava encorajando Tito a enfrentar esses homens. A sua doutrina, ela era falsa. Paulo está colocando algumas coisas em ordem através da vida do pastor Tito, seu filho na fé, seu companheiro de missão, o seu colaborador. Um homem que quando ele não pode ir, ele diz, vou mandar Tito, porque ele pisa nas mesmas pegadas que eu piso. Ou seja, um homem capaz, um homem piedoso, um homem fiel à palavra, um homem comprometido com a obra do Senhor, um homem que precisa ser encorajado para combater os falsos mestres que se faziam presente na igreja de Creta. E como esses falsos mestres se apresentam, segundo o verso de número 10, eles são insubordinados, teimosos, rebeldes, não se sujeitam a ninguém, não se sujeitam à palavra, vivem da sua maneira, professam o seu ensino, entram nas casas, persuadindo as pessoas a crerem nas suas convicções, muito embora nada elas têm com a palavra. Eles têm essa característica, são insubordinados. O texto também diz que eles são pauradores frívolos. O que isso quer dizer? Eles possuem uma conversa convincente, porém a sua conversa, por mais que seja persuasiva, por mais que ela seja capaz de convencer as pessoas, é uma conversa vazia, é uma conversa sem conteúdo eterno, sem conteúdo bíblico, sem conteúdo verdadeiro, sem conteúdo doutrinário, como o conteúdo de Paulo e de Tito assim o eram. Eles falavam e tentavam convencer as pessoas com as suas palavras, porém elas eram vazias. O verso 10 também diz que eles eram enganadores, principalmente os da circuncisão, que queriam que eles voltassem à semelhança do que acontece na região da Galácia, quando Paulo escreve aquela carta também para aquela região. Esses judaizantes queriam que salvação estivesse atrelada aos costumes judeus, aos costumes antigos, dentre eles a circuncisão. É interessante que Tito é um pastor que, ainda sendo grego, ele se circuncidou, mas não por causa da aliança com a lei, mas para que ele pudesse ter penetração no meio dos judeus, que era um ambiente no qual o apóstolo Paulo, seu pai na fé, também transitava, a fim de evangelizar, a fim de comunicar as verdades do Senhor, a fim de apresentar Cristo através da lei. E Tito, para ter essa penetração, ele evita problemas desnecessários, e ao se circuncidar, não porque ele era um adepto da lei, não porque ele havia se rendido e entendido que a lei iria salvá-lo, mas porque ele evitava problemas desnecessários.
adversários. Mas esses homens aqui, que são insubordinados, que são falastrões, que falam coisas para atrair as pessoas ao engano, entretanto são palavras vazias, nada fundamentada na verdade do Senhor, eles também são enganadores, tentando fazer da circuncisão o elemento central da salvação, quando na verdade não é. E sabe qual a conclusão da presença desses falsos mestres dentro da igreja? É que eles estavam, como diz a parte B do verso de número 11, pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deveria ser ensinado por torpe ganância. Além de tudo isso, eles ensinavam com essas características, doutrinas erradas, e ainda extorquiam as pessoas, porque eles faziam tudo isso para se beneficiar, para se prevalecer dos recursos alheios, como diz as Escrituras, por torpe ganância. Algo completamente diferente da característica de um presbítero, de um pastor da igreja, que não faz a obra por torpe ganância, que prega o evangelho genuíno, segundo a orientação do Senhor. Esses falsos mestres, além de tudo isso, eles eram gananciosos. E esse é um problema que está presente na igreja. E agora as casas estão sendo pervertidas por esses homens fraudulentos, por esses mestres enganadores. E Paulo, então, ao escrever a Tito, ele está dizendo, para colocar em ordem a obra que eu comecei em Creta, é necessário combater essa realidade. E como que esse problema pode ser resolvido? Como que o problema do falso ensino, do falso mestre, da falsa doutrina pode ser combatida? A parte A do verso 11 nos diz, na recomendação do apóstolo Paulo a Tito, que é preciso fazê-los calar. Esses homens insubordinados, esses homens persuasivos, esses homens enganadores com seus ensinos de engano, eles precisam ser silenciados. Eles precisam ser calados, e a palavra aqui é como colocar uma mordaça na boca de um cão. Colocar uma mordaça a fim de que aquele cão não fale, não se manifeste, não pronuncie absolutamente nada. Era exatamente isso que precisava ser feito com esses falsos mestres. Era necessário calar aqueles que estavam entrando nas casas e trazendo destruição aos lares por meio de uma doutrina completamente desalinhada com a doutrina do Eterno. Mas para colocar também aquela situação em ordem, as coisas em ordem, porque foi para isso que Paulo colocou Tito em Creta e escreveu essa carta, era necessário também encorajar esse pastor a combater a cultura imoral e herege presente na vida dos cretenses. Eles eram imorais, eles eram dados a toda uma vida devassa, a uma vida imoral. Era típico da cultura grega daquela época. Além de tudo isso, eles eram hereges. Eles haviam se envolvido com doutrinas completamente hereges e influenciado a cultura a partir dessas doutrinas, desses ensinamentos, dessas mitologias, ao ponto de dizer que Cristo não era um Cristo encarnado, um Cristo vivo, mas eles queriam dar um sentido mitológico a Cristo. Na cultura grega, é possível perceber que é na ilha de Creta que a figura de Zeus aparece. Dentro da cultura grega, essa figura Zeus se faz presente como o Deus homem que está entre eles, o Deus homem que habita entre eles. E essas mitologias começam de alguma forma ou de outra a exercer alguma influência sobre a fé cristã daqueles que haviam se convertido. E o apóstolo Paulo está também encorajando Tito a combater essa cultura imoral e toda essa realidade herege dos cretenses. E o verso de número 12, falando das características dos cretenses,
O texto vai nos dizer que eles são sempre mentirosos, feras terríveis e possuem ventres preguiçosos. Feras terríveis, mentirosos e ventres preguiçosos. O que isso quer dizer a respeito dos cretenses? Primeiro, eles eram associados à mentira. Quando alguém queria usar um verbo na forma de apelido para dizer que uma pessoa era mentirosa, eles usavam o verbo cretizar, porque os cretenses eles tinham essa fama de serem pessoas mentirosas. E quem diz isso a respeito dos próprios cretenses é um profeta, um poeta deles do século 6 a.C. É ele quem vai dizer que os cretenses são mentirosos, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Epimênides, lá no século 6 a.C., fez essa afirmação dos cretenses, e o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta encorajadora ao pastor Tito, ele diz: esse é o testemunho exato desses homens. Quando eles queriam chamar alguém de mentiroso, eles usavam esse verbo cretizar para dizer fulano, ele é um mentiroso. Eu vou ilustrar isso para você. Na década de 80, 90, havia um personagem do Chico Anísio. O nome dele era Pantaleão. Pantaleão era um senhor casado com Terta que sempre contava mentiras. Alguém aparecia para ele, contava a sua história e ele contava uma história para abafar aquela história, porém mentirosa, extremamente mentirosa. E o quadro sempre terminava dizendo assim: ele se voltava para sua esposa e dizia: não é verdade, Terta? Ela dizia: é verdade. E quando você queria chamar alguém de mentiroso, usando aquele quadro do Chico Anísio, você dizia assim: lá vem Pantaleão. E chamar alguém de Pantaleão, usando a figura desse personagem do humor, era dizer: ali vem um mentiroso. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com os cretenses. Quando você queria chamar no passado alguém de mentiroso, bastava usar o verbo cretizar. E é assim que o apóstolo Paulo está dizendo que esses homens são. E a mentira, ela não combina com a verdade. A mentira, ela não combina com Deus. É possível perceber que quando o apóstolo Paulo ele faz sua saudação a Tito, ele então menciona sobre a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Os cretenses, eles eram famosos quanto à sua mentira, mas Deus, de eternidade a eternidade, sempre será um Deus verdadeiro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas os cretenses, eles tinham essa característica. E o apóstolo Paulo está encorajando o pastor Tito a combater essas realidades imorais que ele está encontrando na ilha de Creta, no meio da igreja do Senhor. A grande questão é que um mentiroso, como esses mestres falsos eram, ele não só está a serviço do falso ensino, da mentira, mas ele está a serviço do próprio diabo, porque lá em João 8,49 a Bíblia diz que o diabo, ele simplesmente é o pai da mentira. Deus não tem nada a ver com a mentira. A palavra de Deus não tem nada a ver com a mentira. O testemunho de um servo de Deus não tem nada a ver com a mentira, porque Deus, ele é verdadeiro, ele não mente. O que ele prometeu se cumpre. O que ele prometeu se cumprirá. Mas os cretenses, eles também eram violentos, feras terríveis, como diz o verso de número 12. Eles eram truculentos nas suas ações, eles eram truculentos nas suas palavras, eles eram violentos. É dessa forma que o apóstolo Paulo destaca ser o testemunho dessa civilização que precisava ser impactada pelo Evangelho e por uma vida piedosa,
pela palavra, mas por uma prática, a palavra aprendida, a palavra ensinada. Eles eram violentos, feras terríveis. Se você observa o final do capítulo 2, mais precisamente no verso de número 9, numa das recomendações dadas pelo apóstolo Paulo ao pastor Tito, para que ele pregue o que convém, e pregar o que convém não é pregar qualquer coisa ou qualquer palavra, mas é pregar a sã doutrina, porque ela é capaz de sarar, ela é capaz de ensinar, ela é capaz de repreender, ela é capaz de realizar a obra de nos tornar sadios na fé. E no verso de número 9, usando a palavra para tornar sadio um servo, o apóstolo Paulo diz a Tito: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor. Essa é a relação que deve haver entre um servo cristão e um senhor cristão. É dessa maneira que ele deve se portar. É dessa forma que ele deve se comportar. Ele não deve aproveitar o expediente pelo fato do seu senhor ser um cristão e fazer corpo mole e não trabalhar e confundir as coisas. Pelo contrário, ele deve continuar sendo uma pessoa obediente, completamente diferente dos cretenses, considerados como feras terríveis por serem violentos na sua palavra, na sua atitude, no seu comportamento. E o verso de número 9, ele vai nos dizer que esses servos que em tudo devam ser obedientes ao Senhor, eles não devem ser respondões. Os cretenses eram assim, mas os convertidos não. Os cretenses mentirosos e violentos eram assim, mas os cristãos visitados pela palavra do Senhor e prontos a testemunhar dessa palavra no seu dia a dia, eles eram completamente diferentes. Porque na nova vida não há espaço mais para violência. Na nova vida não há espaço para violência física. Na nova vida não há espaço para violência verbal. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo a Tito: prega a sã doutrina, a fim de que essa sã doutrina possa produzir um comportamento que seja compatível com as verdades de Deus. Mas Paulo, encorajando Tito a combater a cultura e toda a heresia dos cretenses, ele também nos mostra que eles eram glutões. Eles são chamados de ventres preguiçosos. Eles eram preguiçosos para trabalhar, mas eram pessoas extremamente dispostas para comer. Como diz aquele ditado popular: para trabalhar é no empurrão, né? Mas para comer, né, é rápido demais. Para trabalhar é uma luta, mas para comer é uma facilidade. Para trabalhar você não encontra, mas para comer é o primeiro que senta na mesa. E essa era uma característica dos cretenses. Eles eram alérgicos ao trabalho, mas eram extremamente viciados em glutonaria. E isso não é um bom comportamento. No verso de número 10 do capítulo 2, o apóstolo Paulo então vai dizer aos servos que eles não furtem, porque são convertidos, porque foram alcançados pela palavra e porque a palavra influenciou as suas atitudes, os seus comportamentos. Não basta ter uma boa ortodoxia, como nós falamos, é necessário ter uma boa ortopraxia. É muito importante ter uma confissão de fé, mas é muito importante ser compatível nas suas ações, no comportamento, nas atitudes, para com essa confissão de fé. É muito importante você ter um credo, mas é muito importante esse credo afetar a sua conduta. E o que nós estamos olhando aqui no verso de número 10 é que a conduta dos servos, elas foram afetadas de tal maneira que eles agora estavam dando prova de fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os servos agora eles vão trabalhar. Em um outro contexto, o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha não come. Os cretenses, eles eram alérgicos ao trabalho, mas viciados em comer.
O apóstolo Paulo diz que essas duas coisas não combinam, mas aquele que trabalha, aquele que, uma vez influenciado pela palavra, produzindo um comportamento que vai ornar a palavra, que vai honrar a palavra e tornar esse exemplo algo a ser observado, admirado, espelhado e desejado pela civilização. É exatamente isso que Paulo está ensinando aqui a essa igreja e orientando Tito a colocar todas essas coisas em ordens. Paulo está orientando Tito a enfrentar os falsos mestres e essas características da sociedade na qual ele estava inserido. E a conclusão dessas questões culturais e também espirituais é que Tito teria muito trabalho pela frente. Os versos de número 11 e 12 nos revelam claramente qual o trabalho que Tito vai ter, no capítulo de número 2, quando Paulo então diz assim: tu, porém, Tito, fala o que convém. Mas não é falar o que convém falando qualquer coisa, falando de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Não, fala o que convém. E o que convém é falar a sã doutrina. E no verso de número 12 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, ele vai nos dizer que essa graça, ela é pedagógica. Essa graça, ela nos ensina. Essa graça, ela é mestra, não só da nossa mente, como também do nosso comportamento. Por isso é necessário, como diz o verso 1, pregar o que convém, a sã doutrina, para que esse servo não roube mais e passe a trabalhar e com isso, com esse ato, com esse comportamento fiel diante do seu patrão, ele possa honrar as Escrituras e mostrar que a doutrina não é algo só para crer, é algo para se praticar. E no verso de número 12, o apóstolo Paulo nos diz que essa graça, ela nos educa, para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A vida piedosa, que no início dessa carta ele destaca, na parte B do verso 1, porque esse é o resultado da fé dos eleitos sendo promovida, do pleno conhecimento sendo atingido. É uma vida piedosa, é uma vida compatível com as verdades de Deus, é uma vida que testemunha em fidelidade a palavra do Senhor por meio das suas ações, do seu comportamento, da sua maneira de ser, da sua maneira de agir, da sua maneira de falar, da sua maneira de proceder. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando e ensinando a Tito para colocar as coisas em ordens é que essas questões culturais seriam resolvidas mediante a pedagogia da graça de Deus. Como um aluno que precisa se matricular na escola para aprender, como uma criança que precisa aprender algo com alguém, assim é a graça de Deus nos ensinando, nos educando, a fim de termos o nosso comportamento transformado pela palavra. Por isso ele diz: deixa a impiedade, deixa a paixão, viva no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. E quando isso acontece nas nossas vidas, como os idosos têm a sua oportunidade, como as mulheres idosas têm a sua oportunidade, assim como os homens, como as jovens casadas terão a sua oportunidade, como os jovens terão a sua oportunidade, os servos terão a sua oportunidade. Todos, ao terem um comportamento moldado, influenciado, direcionado pela palavra, estarão ornando em todas as coisas a doutrina de Deus, estarão honrando o ensino de Deus, de modo a serem modelo, de modo a serem padrão, uma cópia ao mundo, ao presente século, de como devemos nos comportar na sociedade. Eu e você, nós sabemos que nos dias em que nós vivemos, aquilo que era certo parece agora ser o errado. E aquilo que era errado agora parece ser o certo. Nós vivemos numa sociedade que ignora a forma como Deus fez homem e mulher.
Nós vivemos numa sociedade em que os valores são discutidos. Nós vivemos uma sociedade com poucos absolutos e muitos relativos. Nós vivemos numa sociedade em que não há mais tanto espaço para a palavra do Senhor. Nós vivemos numa sociedade tão difícil quanto a sociedade dos cretenses. Mas quando nós decidimos fazer da nossa ortopraxia, nossa ortodoxia, da nossa prática, os nossos mandamentos, quando somos influenciados pela doutrina do Senhor, pelos ensinamentos do Senhor, então nós estamos ornando em todas as coisas, em todos os procedimentos, em todo o nosso comportamento, em todas as nossas ações, a doutrina do nosso Salvador, mostrando ao mundo como devemos proceder, como devemos nos comportar nas mais diversas situações nas quais nós estamos inseridos todos os dias. Como colocar as coisas em ordem diante desses dois problemas. Como era para Tito colocar em ordem as coisas diante dos falsos mestres. Como era para Tito, como foi para Tito colocar em ordem todas as coisas diante dessa cultura devassa, dessa cultura pecaminosa, dessa cultura herética na qual os cretenses estavam inseridos. O verso de número 5 do capítulo 1, mais precisamente na parte B, vai nos ensinar o que Paulo recomenda a Tito para resolver essas questões. Ele diz: constitui presbíteros conforme te prescrevi. É possível perceber que essa igreja é uma igreja nova. Ela ainda nem sequer tinha sua liderança estabelecida, definida. A gente pode perceber que tanto essa carta de Tito como a carta de Timóteo, Paulo está dando as mesmas recomendações: formar liderança. Formar uma liderança fiel, formar uma liderança piedosa, formar uma liderança responsável, madura, dedicada, ou seja, como diz o verso 9, apegada à palavra fiel, à palavra verdadeira, à doutrina certa, ao ensino certo. A doutrina sã que transforma o homem, produzindo nele um comportamento compatível com aquele que o Senhor quer. O apóstolo Paulo está dizendo que a solução, ou uma delas, é estabelecer uma liderança com essas características. Uma liderança madura, uma liderança piedosa. E aqui, diferentemente lá de Éfeso, quando ele ordenou e estabeleceu presbíteros, diáconos, provavelmente por ser uma igreja maior, uma igreja com uma demanda diferente, aqui uma igreja recém-nascida, uma igreja em formação, num local estratégico do mar Mediterrâneo, por onde Paulo passou, quando estava indo para a sua primeira prisão em Roma, um ponto de onde muitas decisões eram tomadas, um local estratégico. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Tito: olha, você precisa formar presbíteros e constituí-los em cada cidade, porque naquela ilha havia muitas cidades onde o evangelho já havia sido alcançado, pregado, ensinado, apresentado por meio do apóstolo Paulo entre a primeira e a segunda prisão de Roma. E como que as coisas vão ser colocadas em ordem aqui? Por meio de uma liderança que está sendo estabelecida segundo as recomendações bíblicas. Essa liderança, segundo a recomendação bíblica, ela não só será capaz de amordaçar os falsos mestres, como nos diz o verso 11 do capítulo 1, como também será capaz de repreender severamente, como diz o verso de número 13, os cretenses, para que eles pudessem se tornar sadios na fé. E somente uma doutrina sã é capaz de produzir um crente sadio. Somente uma doutrina verdadeira é capaz de tornar um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, um servo, num cristão sadio, podendo ver toda a sua saúde espiritual sendo evidenciada no seu comportamento.
E o que Paulo está fazendo aqui na sua recomendação? Ele está dizendo a Tito: escolha uma liderança capaz, uma liderança virtuosa, uma liderança piedosa, uma liderança com requisitos morais, uma liderança com requisitos espirituais, para que possa te ajudar nessa tarefa de tornar o povo de Deus num povo sadio espiritualmente. Mas como também as coisas vão ser colocadas em ordem diante desse problema já falado? A parte A do verso de número 5, do capítulo 1, nos diz que Paulo deixa Tito em Creta para essa finalidade. Paulo deixa Tito em Creta por esse objetivo, e com esse objetivo, que ele pudesse formar essa liderança. E o que faz Tito? Tito simplesmente corresponde à ordenança dada. Tito, ele não é abandonado em Creta, mas é muito claro quando o apóstolo Paulo diz: olha, por isso eu te deixei em Creta, eu estive com você aí, quando nós evangelizamos as cidades dessa ilha, mas agora eu preciso deixar um homem que é cooperador, um homem que é fiel, um homem que tem uma doutrina sadia e por isso é sadio espiritualmente. Eu tenho que deixar um homem, como está lá na de 2 Coríntios, que pisa nas mesmas pisadas que eu piso, um homem à altura do apóstolo. Ele está deixando, como diz o verso 4, o seu filho na fé. Ele está deixando alguém que vai agir como ele agiria nas circunstâncias em que essa igreja está enfrentando. Diante dos problemas que ela está enfrentando, Paulo deixa alguém à altura do seu ministério, cuidando da igreja de Deus. Tito, ele deveria colocar em ordem todas as coisas. Tudo aquilo que Paulo havia começado, ele precisava deixar em ordem. Tudo aquilo que Paulo havia iniciado na sua companhia, ele precisava deixar em ordem. E essa palavra ordem é uma palavra usada na medicina, epidorto, que significa colocar em ordem, colocar em linha reta. Esse termo ele é utilizado na medicina para endireitar um membro que está torto. A missão de Tito em Creta é endireitar aquilo que está torto. E como que se endireita o que está torto? O verso de número 9 vai nos dizer que a palavra, e por isso os presbíteros, os pastores, que também são os bispos, é a mesma pessoa com duas funções, é a mesma pessoa com dois significados, melhor falando, eles precisam ser apegados à palavra, porque uma liderança apegada à palavra vai ser uma liderança sadia, vai ser uma liderança que vai ensinar doutrina sã, e somente a doutrina sã pode tornar uma pessoa como os cretenses sadios para a glória de Deus. Esse comportamento é completamente diferente do comportamento dos falsos mestres. Se você observar no verso de número 16, falando dos falsos mestres, o apóstolo Paulo diz: no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Eles alegam na sua profissão profissão de fé, que conhecem a Deus. Eles alegam que na sua doutrina eles conhecem a Deus. Eles alegam no seu ensino que eles conhecem a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: entretanto, eles o negam. E como que eles o negam? Eles o negam por meio das suas obras. É importante ter um credo, mas esse credo precisa espiritualmente, biblicamente, divinamente afetar toda a nossa conduta. Há um ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse exemplo não serve para os presbíteros que estão sendo constituídos por Deus através de Tito. Esse ditado não serve para esses homens piedosos, fiéis a palavras, apegados à verdade de Deus, à doutrina de Deus, que serve para exortar, que serve para endireitar, que serve para convencer os contradizentes. Não se aplica a eles, mas se aplica aos falsos mestres, porque eles tratavam de desqualificar a sua doutrina por meio do seu comportamento. E é por isso que o capítulo 2
todas as classes presentes na igreja e, por consequência, presentes na sociedade, eles vão influenciar o seu ambiente, eles vão demonstrar a doutrina sã por meio do comportamento, por meio das suas ações. Eles não podem dizer, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Eles não podem dizer mais isso. Porque quem tem uma sã doutrina e é influenciado por essa sã doutrina e tem um bom comportamento, um comportamento compatível com aquilo que crê, não age na conduta dos falsos mestres. As suas obras os desqualificavam. E é por isso, diz o apóstolo Paulo na parte B do verso 16, que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essa doutrina, a doutrina dos falsos mestres, não leva a lugar nenhum. Paulo está encorajando a Tito, dizendo que a vida que conhece a Cristo produz as obras de Cristo para a glória de Cristo. Se você e eu, nós temos conhecido a doutrina de Cristo, consequentemente nós temos produzido as obras de Cristo, e tudo isso para a glória do seu nome. O verso de número 9, do capítulo 2, conclui dizendo que aquele que age em fidelidade, por não furtar mais, no exemplo do servo, assim como todas essas classes, no exercício do seu ofício espiritual, por causa da doutrina, eles estão ornando o ensino de Deus, ornando em todas as coisas a doutrina de Deus. O que significa é que o nosso testemunho, é que o nosso comportamento, é que as nossas ações compatíveis com a doutrina que nós temos pregado, ela embeleza com honra a sociedade. O Deus de ordem derrama graça sobre a sua igreja e quer derramar graça sobre a nossa igreja também, para por meio da palavra colocar em linha reta todas as coisas para o louvor da glória do seu nome. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome por esse tempo, pela tua palavra, Senhor. Louvamos o teu nome porque desde a criação o Senhor é um Deus que coloca ordem onde há caos. E o Senhor usa os instrumentos, como usou a seu tempo Tito, o apóstolo Paulo e tantos outros ao longo da história, para por meio da tua palavra fiel, inerrante, suficiente, colocar ordem em todas as coisas. Nós rogamos ao Senhor que nos use ao longo dessa semana para colocar em ordem o nosso lar, para colocar em ordem o nosso ministério, as nossas células, nossas supervisões, para colocar em ordem a nossa vida ministerial, de maneira que possamos servir ao Senhor por um comportamento que honra a tua palavra. Pai, abençoa a tua igreja, derrama graça para que ela possa, na missão que lhe foi conferida, fazer tudo o que deve ser feito para a glória do teu nome. Nós assim rogamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo e oportunidade diante da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.